Que bênção! Estamos iniciando mais uma semana. Como é que você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Você que é minha ovelha aqui membro da igreja, você que tem partilhado conosco nesse tempo de comunhão, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua casa? Peço a Deus e desejo que tudo esteja muito bem. Já aparece aqui na minha telinha a Monique Barcelos, o Roberto Guimarães, a Rubenita, a Ilza, Lúcia, a Ina, Denise, Socorro Silva, Maria Cristina, Shirley Carneiro, Lucimar, Osvaldo, Heloísa, olha que bênção. Junto com a Heloísa aqui tinha Gilda, olha aí, Gilda, Maria Cristina, bênção de Deus. Gente, a pergunta procede, né? Como estão vocês? Eu recebo boas noites aí de muitas pessoas, o meu carinho, né? Marli, Joana Dark, Ângela, Iani, meu carinho, saudades de alguns de estarmos próximos, outros nós conseguimos, né, Sueli? Pela graça de Deus, não foi o caso da Sueli, mas alguns, né, nós já matamos saudades domingo. Caroline, Ina, Giovana, Yara, Juliana Abreu, Giovana, presente já falei, olha aí que bênção. Roberto, eu entendo que é Roberto e Irineia, estou certo, né? Mônica e família, que bênção. Meus queridos, a palavra que a gente tem aprendido é até aqui, Deus nos tem ajudado. A palavra é bíblica, é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Inclusive, domingo, o Ebenezer diz assim, pastor, até segunda-feira, 19 horas, que deu o Ebenezer, não chegou ainda. Vera Regina, Reginaldo, Jonadark, bênção do Senhor. Bom, nós já estamos caminhando para fechar, viu, Oliveira, Eliana, Ebenezer, olha aí, chegou meu irmão Ebenezer. Maria Rosa, Souza de Souza, quanta Oliveira Eliana já disse, tá jóia aí, tá bom. Já vi que chegou o Orbílio, bênção de Deus, Vera Regina. Bom, aí a ideia de que a gente esteja sempre, então, lembrando que o Senhor nos trouxe até aqui. Essa semana a gente já fecha o mês de setembro. Você já parou para pensar isso? Eu disse domingo e estou dizendo com convicção. Nós não perdemos o ano de 2020. Viu, Ellen, Thelma, Nilza Pereira, tá? Nós estamos vivendo algo novo, algo diferente. Preguei domingo que se foi o Senhor, e eu creio que tenha sido o Senhor, que somos filhos dele, que ele nos ama, que nos disse, entrem no barco, eu vou levar vocês para o outro lado, mesmo que no meio do caminho haja tempestades, nós vamos chegar no outro lado. Viu, Nilza? Nilza, eu preguei lá na igreja que foi sua, né, Seropédica, domingo à noite. Eu estava dirigindo o culto aqui, porque o culto foi gravado, e estava lá pregando à noite no aniversário da igreja de Seropédica. Foi muito bom, tá muito tudo organizado, uma bênção, viu? Com saudades também, né, Marlezinha? Faz parte. Meus queridos, hoje nós estamos avançando, terminamos nesse período, então, mais um mês, e agora só nos restam 3 meses para completarmos o ano de 2020. Quero agradecer pela vida de minha irmã, que já está em casa. Glória a Deus, Leci. Bênção de Deus. Lúcia com a gente, Regininha, bênção de Deus. Então, faltam só 3 meses para nós completarmos este ano que não está perdido, o ano de 2020, porque nele a gente tem aprendido alguns valores, percebido quanto a vida vale a pena, quanto algumas coisas que a gente valorizava nem sempre tem os mesmos valores. Tem gente que não usa determinadas roupas, não sei quanto tempo, o guarda-roupa está lá exatamente como parou em março. E a gente nem sabe se quando voltar a usar, estas roupas vão estar ajustadas ao novo momento, né? Que a gente muda um pouquinho ao longo desses 7 meses. Joana Dark, pastor José Maria, continuamos necessitando das orações. Deus te abençoe. Querida Joana Dark, Joana de Souza Prudêncio, bênção de Deus. Olha aí, bênção, né? E Elda com a gente. Hoje tem o encontro abençoado, extraordinário do pastor Armando com os líderes de células. Hoje, às 19h30, nós temos chamado de SAL. Foi o nome que ele criou para nos dizer que é o suporte avançado de líderes, que tem a proposta, Keila Gomes com a gente, a proposta de alinhar os líderes
motivar os líderes, de formar novos líderes, incluir novas pessoas, de modo que a gente multiplique vidas e multiplique células. Joana está pedindo, ore pelo meu marido. Ô, Joanas de Souza Prudêncio, como é o nome do seu marido? Para a gente orar aqui. Marido da Joana. Como é que é o nome do marido da Joana? Para a gente saber, viu, Joana? Depois você nos diz aí. Obrigado, Maria Elisa. Deus abençoe também, tá? Então, esse encontro tem sido abençoador e a gente tem tido células que se retomaram suas atividades, células que estão se iniciando. Em tudo damos graças a Deus. Não é fácil, mas é um trabalho persistente. Bom, ao longo da semana nós estamos nos preparando para organizar a parte estrutural e também a parte da realização de 3 batismos. Uma pessoa ou 2 da nossa igreja, podendo ser 4, né? E 2 pessoas vêm lá de Caxias, da nossa congregação lá, o pastor Clark está mandando ver, vai batizar 2 pessoas e tem 4 pedindo transferência para se congregar lá com eles. Olha que bênção. Pastor, hoje Gustavo e Luana estão comemorando 2 anos de casados. Parabéns, hein? Gustavo e Luana, que bênção. Gustavo e Luana, bênção de Deus. 2 anos de casados, bênção de Deus. Então, nós estamos nos preparando aí, né, fisicamente, preparar o batistério. A nossa equipe ficou muito reduzida, então nós estamos trabalhando como podemos para nós termos uma excelente realização de batismo no domingo. Ele está me prometendo que vão vir 5 carros, 20 a 25 pessoas de Caxias. Olha aí que bênção. Temos uma lotação que a gente não pode exagerar, mas nós esperamos com alegria. Temos esse grande grupo presente domingo, eles estão felizes da vida, né? Bênção de Deus. Genilda com a gente, Regina Selle com a gente. E também à noite vamos celebrar a ceia do Senhor e fazendo o primeiro culto presencial da série de cultos que nós estamos fazendo. Conversamos muito com a diretoria, Denise está aqui, Marcos costuma estar com a gente, conversei com Gilda, com a Renatinha, com a Viviane, né? Só faltou na nossa reunião Luiz, que não pôde. Nós estamos orando, atentos ao movimento da igreja nesse domingo e no outro domingo, dia 13, para ver se a gente permanece ou não com os cultos à noite presenciais. Até porque hoje as informações dão conta de que pelo 10º dia seguido, o número de casos de Covid no Rio de Janeiro cresce e o número de óbitos no Rio de Janeiro também. A ocupação nos leitos de hospitais públicos está em torno de 80% a 90%. Então temos orado por isso, para Deus nos dar sabedoria, discernimento, para nós fazermos a coisa certa. Domingo, então, nós temos a EBD, nós estamos nos programando para mantê-la funcionando presencial, já que temos também o culto presencial de manhã. A EBD presencial está mantida, de 9 às 10 da manhã. Eu tenho aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, Compromisso. Sai aí ao contrário para você? Acho que não, né? O estudo aí você vê, é Apocalipse e diz Revelação de Jesus Cristo. Já dê uma olhada aqui, são 13 lições escritas pelo meu amigo, pastor Oséias. Já está aposentado, mas é um homem culto, um homem crente, um homem temente a Deus. Essas lições vão de 4 de outubro até o último domingo de dezembro. A princípio, o nosso professor é o irmão Ivanildo, e quando der, o Marcelo vai ajudá-lo, e se for preciso, eu e o pastor Armando vamos dar a cobertura necessária. Culminaremos esses estudos naquela segunda semana de dezembro com uma conferência bíblica que vai tratar do tema Apocalipse, exatamente o tema Apocalipse. Estou vendo aqui Oliveira Eliana, que está pedindo aqui por minha família, harmonia. Já estamos, inclusive, acho que orando por você, né, Eliana? Mas eu vou anotar aqui, Oliveira Eliana. Está aqui, Oliveira Eliana, está pedindo por justiça e família. Eu vou botar aqui, tá, Eliane? Para família. Casilda com a gente, olha que bênção. Vamos um pouquinho de palavra, meus queridos. Já são 7 horas e 10 minutos. O relógio está com 1 minuto de adiantado aqui. E a gente, então, precisa também receber um pouco da palavra. Nós entramos agora na carta de Paulo aos Colossenses.
É uma carta pequena, uma carta interessante. Essa carta de Paulo, ela tem como objetivo enaltecer Jesus acima de qualquer ser espiritual, de qualquer, eu diria assim, linha teológica ou de prática cristã. Até porque a igreja de Colossenses houve dois assim grupos muito distintos, um focando muito na espiritualidade, até cultuando anjos, e outro grupo que estava querendo forçar a natureza para pôr muita força na lei e não na graça e em Jesus Cristo. Paulo começa essa carta aos Colossenses, no capítulo 1, de 1 a 14, principalmente ali de 3 em diante, fazendo orações. Ele fala sobre orações. Então, a primeira oração de Paulo é uma oração de ação de graças, que ele comunica à igreja. Dos versos 3 até o 8, ou do 3º ao 8º, ele agradece a Deus. Quais são os motivos pelos quais ele agradece a Deus? Ele agradece a Deus pela fé que a igreja tem em Cristo. Olha só que coisa interessante. Ele agradece pela esperança que os crentes em Cristo nutrem do céu desde a hora em que se convertem. Ou seja, a visão não é terrena, tão somente. Nós não cremos em Cristo só para o aqui e o agora. Nós cremos em Cristo para a eternidade. E também agradece a Deus pela dedicação daqueles irmãos em manterem-se firmes na pregação do Evangelho e ainda pela extraordinária colaboração de mais um outro nome que aparece agora, Epáfras. Ele chama Epáfras de amado cooperador, verso 7, fiel servo de Cristo que tem ajudado e trabalhado a favor da igreja. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Coisa linda, uma oração de gratidão. Ou seja, Paulo nos ensina como orar. Nosso primeiro ponto na nossa oração precisa ser: Deus, muito obrigado. Por isso que eu comecei dizendo aqui, muito obrigado. Que alegria, que bênção. Ebenezer, até aqui nos ajudou e nos trouxe o Senhor. Depois ele pede, no segundo bloco de oração, ele pede para que haja discernimento e crescimento na vida da igreja. O que ele deseja? Que haja conhecimento da vontade de Deus. Ele diz: pedimos a Deus, verso 9, lá no meio do verso, que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Meus queridos, conhecer a vontade de Deus é um dos maiores desafios. E além de conhecer, nos alinharmos com ela e nos propomos a submetermos à orientação de Deus. Ele pede sabedoria e entendimento espiritual. Há muita confusão e a gente pode receber muitas vozes, mas se a gente tem a sabedoria e o entendimento espiritual, nós vamos receber a voz certa, sintonizar com Deus e caminhar na direção correta. Ele ainda pede capacidade de viver de modo que agrada a Deus. Ou seja, eu desejo que vocês vivam, diz ele, de modo a sempre honrar e agradar a Deus, dando bom fruto. Ou seja, esse é um desafio constante, no meio de tantas ações de impaciência. Nós temos hoje cenas aí que aconteceram ontem ou anteontem em Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil, com tantas agressividades, e por muitas razões, até porque nós vemos que o ser humano não tem melhorado com a tecnologia, parece que ele está piorando, mais agressivo, né? Mais vazio, mais oco. Então, nesse tempo, capacidade dos que somos de Jesus, de viver de modo que agrade a Deus, um viver que busque e provoque, cause, influencie a harmonia nos relacionamentos. E por último, no verso 14, ele faz uma terceira oração, a oração para que haja vida espiritual na vida da igreja. O que ele pede? Olha, eu quero que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Fortalecimento do poder de Deus na minha vida e o poder de Deus em mim. Que sejam cheios da alegria. Olha que coisa linda. Verso ali 11, que sejam cheios de alegria. E ainda que sejam cheios de gratidão. E por último, gratos por tudo que Deus já fez por vocês. Bom, Paulo nos ensina que
a oração da gente pode e deve ir além das questões materiais, das questões físicas, emocionais ou financeiras. Existem coisas maiores pelas quais devemos orar e mergulhar enquanto nos relacionamos com Deus. Não há nada errado orarmos pelas questões relacionais, financeiras, temporais, de saúde, mas há coisas muito mais relevantes, segundo Paulo. Ele nos põe nesse trilho, nesta visão, neste patamar de oração. Que Deus nos ajude. Queridos, nós vamos orar. Eu vi aqui que temos o pedido da Joana, que está pedindo aí pelo marido dela. Anotei aqui a Oliveira Eliane, ou do Eliane, está pedindo por justiça, está pedindo pela família, que Deus abençoe. Nós vamos à presença de Deus em oração. Olha que número lindo, que participação extraordinária de pessoas. Eu louvo a Deus, isso é bênção de Deus. Está aqui, Oliveira Eliane. É isso aí, tá? Pede por harmonia e salvação da família. Continua aqui bem na minha frente este pedido. Aqui, Regina Selle, pela conversão da minha família. Regina Selle, conversão da família. Regina Selle, parece que a telinha aqui não andou, então não estava vendo, tá? Peço desculpas a você por não ter anotado. Domingo a ceia será de manhã? Não, Alizinha, a ceia será à noite. Está organizado, porque de manhã temos batismo, não queremos superlotação, já que virão vários irmãos lá de Caxias, tá bom? Então a celebração da ceia será à noite. Valéria Horta, peço por Lúcio e minha irmã, que encontra-se no hospital. Lúcio e irmã da Valéria. Espero, Valéria, que eu consiga ler aqui o que eu estou anotando, tá? Estou fazendo isso muito rápido, porque o tempo aqui passa muito rápido, tá? Então a ceia será à noite, tá? Vamos lá, tá aqui, eu não consegui ir respondendo, já vi várias pessoas aqui, vários améns. Bênção, 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 espero não ter. Está aqui, Nilza, agradecer é sempre um privilégio. Podemos orar, meus queridos? Está aqui, aleluia, nos prepara para mergulhar águas mais profundas, verdade. E Genilda está pedindo por Leonardo, Covid-19. Tá. Gente, vamos orar então ao Senhor? Podemos orar? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Meu Deus e meu Pai, como Paulo, eu quero nesse momento agradecer o privilégio de estar aqui, o privilégio de ter esse celular na minha frente e o recurso para eu me comunicar aqui, quase que conversando com os meus irmãos, minhas irmãs, pessoas da igreja, de outras igrejas, pessoas tão queridas de todos os lugares. Eu quero agradecer, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, agradecer o sustento, o pão sobre a mesa, a família, agradecer a igreja, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar vidas diante do Senhor. E o Senhor sabe, se algumas delas eu esquecer ou não conseguir realmente mencionar, eu peço que o Senhor esteja já atendendo e ouvindo cada um e que o nosso grupo estejamos juntos em oração ao Senhor. Peço-te pela N, que o Senhor esteja abençoando, curando, Fabrício, o Júlio, que já está melhorando, a Dilma, peço-te também pela Vilma Silva, pela Tiffany, pela Inês, pelo pastor Davidson, peço-te pela Elizabeth, que pede por ela, pela sua mãe, pelos seus filhos, peço-te por Obadias, por Renata e Ricardo, por Creuzeli, por Andréia, peço-te pela Mônica, pela sua saúde, peço pelo seu sogro e sua cunhada, Álvaro e Helenice, assim como peço pela sua irmã Márcia, que luta contra o câncer. Peço-te ainda que o Senhor abençoe o Alfredo, Jona Dark, como ela já pediu aqui e refez o seu pedido, pelo João, o tio da Terezinha. Peço-te pela Latife e Isabel, a filha e a mãe, e incluo aqui o meu amigo Josias, pastor Josias. Oro-te pela Aira, pela Célia, oro ainda pelo Lúcio, e pelo irmão da Valéria, que estão precisando do Senhor na luta da vida, da cura, da melhora. Peço que o Senhor esteja abençoando toda a família da Regina Selle, seu esposo, que haja conversão na sua casa.
para a glória do Senhor. Peço pelo marido da Joana, que o Senhor esteja agindo. Peço pelo Leonardo com Covid-19, que o Senhor esteja tratando dele, curando para a glória e honra do Senhor. Peço-te por aqueles que estão lutando contra o câncer, que o Senhor esteja abençoando estes meus queridos irmãos, Jaqueline, Guilherme, Giovana, esteja abençoando Paulo Rosa, Márcia, Moisés, que o Senhor esteja abençoando de maneira extraordinária. Peço-te ainda por aqueles que estão melhorando, provavelmente já estejam recuperados, o Eudalvo, a Cátia, a Nilza, a minha irmã Marli em restauração, a Cleonice, o Ricardo, o Isaac. Peço-te por aqueles que têm outras causas pelas quais estão pedindo, como é o caso de Oliveira, Eliane de Oliveira, família. Peço-te, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o Reginaldo nas questões que o envolvem. Abençoe também Moisés e Bárbara nas questões de emprego. Peço-te, ó Deus, pela família e nas questões que envolvem o Gilberto e toda a família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja recolhendo por graça, por bondade, não só os nomes, mas cada emoção, cada vida, cada pessoa, cada família envolvida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abrace cada um com o teu abraço. Ó Deus, envolva cada um com a tua graça, com as tuas misericórdias, com a tua bondade. Eu te peço ainda que tu abençoes a nossa igreja, abençoe a administração, aquelas questões jurídicas e financeiras que nos envolvem e a diretoria está trabalhando nelas. Abençoe os ministros e os ministérios da igreja. Abençoe o programa da nossa igreja, do Celebrando a Transformação, liderado pela pastora Janaína. Abençoe, Senhor, as nossas células online. Abençoe os batismos que serão realizados domingo, as atividades presenciais que serão retomadas, que tenhamos a tua guarda, a tua proteção, ó Deus, o teu livramento. Abençoe o nosso querido Brasil. Abençoe o presidente e os ministros de Estado. Abençoe o presidente agora, que terá a tarefa de indicar um novo ministro para o Supremo, tão importante para a nossa nação, um órgão de definição de muitas realidades. Ó Deus, nos dê alguém que tenha amor e temor ao Senhor. Abençoe toda a Câmara de Deputados, o Senado Federal, o Poder Judiciário. Abençoe o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E abençoe as eleições que se aproximam em todos os municípios do Brasil para prefeitos e para vereadores. Pai, continue a nos dar a tua proteção, a tua provisão e a tua prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, meus queridos. Começamos muito bem essa semana. E nós somos gratos a Deus por todas as coisas. Que Deus continue a tratar da gente, a curar, a alegrar, a animar o nosso coração, a nos abençoar grandemente. Que Deus cuide de cada um de nós. Temos tanta coisa que nos envolvem, que nos desafiam, mas se as temos é porque o Senhor nos tem dado vida e saúde para vivermos até esta hora. Aos que vão ficar na reunião do Sal, boa reunião para vocês. Deus abençoe o pastor Armando e toda esta equipe. Amanhã, CT, Celebrando a Transformação, um tema muito interessante, viu, gente? Amanhã um tema muito interessante. O tema de amanhã é o seguinte, olha só, Deus quer fazer mudanças em nossas vidas. Então já se organize para participar. Meus queridos, uma boa noite. Permitindo o Senhor, querendo Ele, amanhã estamos juntos de novo. Um beijo no coração e até amanhã.